Queridos estudantes, se vocês pensam que são demasiadamente importantes para Deus, então ainda não compreenderam a graça. Ainda não compreendemos. E se nós não compreendemos a graça, vai ser difícil pregar o Evangelho. Por isso, um dos ensinos fundamentais do cristianismo é entender que Deus não precisa de nós, mas ainda assim Ele chama-nos para esta obra. As coisas boas e espirituais também exigem disciplina, exigem sofrimento. E nós fazemos-lo porque valerá a pena na jornada desta vida, no tempo que nos é dado. A mitologia grega apresenta-nos duas personalidades antagónicas, o Cronos e o Kairos, que estão relacionadas com o tempo. O Cronos é o tempo cronológico e que nos aprisiona no tempo de progressão, naquilo que é a nossa velhice e é implacável. Depois nós temos o Kairos, que é onde Deus se movimenta. Quando falo em tempo de Deus, falamos numa dimensão atemporal. Deus movimenta-se naquilo que é eterno. E estas duas dimensões cruzam-se. O tempo que temos está relacionado com a graça e a misericórdia de Deus. Para que possamos viver este tempo que nos é dado, com sentido, eu gostaria de vos convidar a abrir as vossas Bíblias em Efésios, no capítulo 3, e vamos retirar três ideias que são apresentadas pelo apóstolo São Paulo. E as três ideias são estas. O apóstolo São Paulo vai nos falar de um chamado. Em segundo, ele vai falar sobre a nossa missão. E terceiro, ele vai falar sobre o nosso compromisso. E nós vamos começar pelo versículo 7 de Efésios 3. E ele diz: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. O apóstolo São Paulo nunca deixou de ficar admirado com a graça de Deus. Se pensarmos bem, Deus transformou-o de um inquisidor num evangelista. E isto é um chamado de graça. Não foi o facto de Paulo ser mais educado, mais inteligente ou mais determinado que o fez mais precioso para Jesus Cristo. Na realidade, a sua formação académica tornou-o mais legalista. O seu conhecimento e experiência tornou-o mais orgulhoso. E o seu zelo e compromisso transformou-o num inquisidor. Contudo, foi a graça de Deus que o transformou. Na realidade, as suas competências e dons naturais não consagrados resultaram num problema para a missão. E entender esta dimensão é fundamental para o equilíbrio da nossa vivência espiritual no tempo que nos é concedido. Deus não precisa de mim, mas ainda assim resolveu chamar-me. Às vezes nós ficamos surpreendidos com as escolhas que Deus realiza e frequentemente as suas decisões seriam tão diferentes das nossas. Ele escolhe crianças, jovens, adultos, idosos para o serviço e olha mais para o nosso coração do que para o nosso currículo. Quando Deus procura servidores, Ele chega a usar insetos. Ele chegou a usar um burro. E muitas vezes utiliza o tempo. A história bíblica mostra que Deus não está limitado às nossas perspectivas. Na cultura do Antigo Testamento, o filho mais importante era o filho primogênito. No entanto, quando Deus chama alguém para trabalhar com Ele, nem sempre chama o primogênito. Ele escolheu Abel em vez de Caim. Escolheu Jacó em vez de Esaú. Escolheu David em vez dos seus 11 irmãos mais velhos. Deus trabalha para lá do que as nossas expectativas. Na cultura bíblica nós também sabemos que uma mulher era valiosa pelo número de filhos que tinha. Era o seu valor no transfer market, como costuma dizer hoje. E se fossem filhos varões, então ela tinha um valor extraordinário. Mas quando Deus procurou mulheres para o servirem,
ele escolheu várias que não podiam ter filhos e deu-lhes bênçãos extraordinárias. Escolheu Sara, mulher de Abraão, Rebeca, mulher de Isaac, escolheu a esposa de Manoá, mãe de Sansão, escolheu também Ana, mãe de Samuel, Isabel, a mãe de João Batista. Extraordinário. Assim é o chamado de Deus. Não é uma necessidade para Deus. Havia numa faculdade cristã um professor de uma cadeira que começava sempre as suas aulas com a seguinte frase: quando acordarem de manhã, a primeira coisa que devem fazer é agradecerem a Deus por não serem necessários. Era assim que ele dizia aos seus alunos. E eles perguntaram ao professor: professor, como é que tem a coragem e a audácia de dizer algo semelhante? Nós somos pessoas importantes, sacrificamos para trabalhar, para estudar, e o professor diz que nós devemos agradecer por não sermos importantes. E ele voltava a dizer: a primeira coisa que deveriam fazer de manhã é agradecer a Deus por não serem necessários. Professor, o que é que pretende com esta citação? E o professor respondeu: queridos estudantes, se vocês pensam que são demasiadamente importantes para Deus, então ainda não compreenderam a graça. Ainda não compreendemos. E se nós não compreendemos a graça, vai ser difícil pregar o Evangelho. Por isso, um dos ensinos fundamentais do cristianismo é entender que Deus não precisa de nós, mas ainda assim Ele chama-nos para esta obra. Paulo diz em Efésios 3:7 que Deus deu-lhe um ministério pela graça e não porque ele tinha um currículo espetacular. Por que razão é que Paulo não diz que Deus lhe atribuiu um trabalho? É que existe uma grande diferença entre trabalho e ministério. Quando eu tenho um trabalho, eu penso na minha vida em termos materialistas, em questão de marketing, na questão de superar os adversários. E a minha pergunta é: o que é que eu vou ganhar? Mas quando eu tenho um ministério, eu vou pensar na minha vivência em termos espirituais. Eu vou pensar nas almas candidatas ao reino de Deus. Eu vou pensar nos frutos do Espírito, que deverão ser uma constante no meu caráter. Quando eu tenho um trabalho, eu vou contar as horas, vou contar os problemas que demoram a passar. Mas quando eu tenho um ministério, eu vou aprender a viver o tempo que eu tenho com sabedoria, contando as bênçãos e as oportunidades. Eu vou tornar-me grato a Deus. E é pela graça de Deus que todos nós somos chamados. E o apóstolo vai continuar e agora fala sobre a sua missão no versículo 8. Ele diz: a mim, o mais pequeno de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. É difícil classificar-me como o mínimo de todos os santos. É difícil. Eu não sei se conseguiria fazê-lo, é um exercício que eu tenho que fazê-lo diariamente. Ser o mais pequeno de todos os santos. E o grande teólogo, o apóstolo São Paulo, classificava-se a si mesmo o mais pequeno de todos os santos. Isto é incrível. E mais, ele também utiliza a expressão riquezas incompreensíveis de Jesus Cristo. O que é que isto significa? Será que Paulo está aqui a dizer neste versículo que é impossível conhecer a Deus? Será que é isso que ele está aqui a dizer? Na realidade, o que ele está a dizer é que é impossível conhecer tudo acerca de Deus. Não podemos ter essa pretensão. Nós nunca vamos saber tudo sobre Deus. E não conseguiremos jamais esgotar o conhecimento sobre Deus. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele mencionou um aspecto desta realidade. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, é um texto que nós sabemos de cor. As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem, são aquelas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Neste versículo de Coríntios, Paulo está a refletir sobre as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Por isso não importa o quão já sabemos hoje sobre Jesus Cristo, até se somos
teólogos, ainda vamos ter muito para aprender, muito para conhecer. Por isso, eu quero-vos falar também sobre a nossa comunidade de fé, a Igreja. Algumas vezes nós, adventistas do sétimo dia, sentimos um orgulho santo, vamos dizer um orgulho santo, por termos a verdade. E realmente nós temos verdades maravilhosas, não pomos isso em questão. Mas muitas vezes esta expressão de possuirmos a verdade leva-nos a pensar que já temos toda a verdade e que mais ninguém tem a verdade, mais nenhum movimento, mais nenhuma confissão. E podemos correr o risco de diminuir o Evangelho. E em vez de vermos as riquezas insondáveis de Jesus Cristo espalhadas na humanidade, acreditamos que podemos empacotar a verdade e sectarizamos-la como a verdade. O pensamento de Paulo é muito diferente desta postura. Nós nunca vamos chegar ao final da aprendizagem. Vamos ter até ao final da nossa vida e na eternidade. E nunca nos vamos graduar no conhecimento da verdade. Eu vou-vos dar um exemplo. Há muitas pessoas que pregam o pecado, mas não é do ponto de vista do Evangelho. Mas o Evangelho faz muito mais do que pregarmos desde o ponto de vista do pecado. O Evangelho pode curar. O Evangelho pode restaurar relações sem esperança. O Evangelho pode nos dar também uma nova perspectiva sobre o sofrimento. O Evangelho pode trazer estabilidade financeira aos nossos hábitos despesistas. Eu conheci um irmão que antes de se batizar, ele dizia que o dinheiro nunca sobrava. Chegava ao final do mês e estava sempre em default. O saldo estava sempre negativo. Mas quando conheceu a Jesus, começou também a ser fiel na sua mordomia, na devolução dos dízimos e das ofertas. Ele dizia que no final conseguia até fazer poupança e conseguiu finalmente até comprar um carro, porque o Evangelho ajudou a administrar a sua vida. O Evangelho pode nos dar também forças para lidar com uma doença debilitante. O Evangelho pode libertar-me de vícios e de hábitos que são destrutivos. O Evangelho traz alívio. Antes de continuar, gostaria de pedir aos meninos, aos papás, que pudéssemos tentar fazer um pouquinho mais de silêncio para continuarmos o nosso sermão. Está bem? Obrigado. Por isso, quando o apóstolo São Paulo afirma que foi chamado para pregar as riquezas insondáveis de Cristo Jesus, ele diz que tem um manancial infinito. E esse manancial infinito de bênçãos jamais termina. Que maravilhosa oportunidade cada um de nós tem diante de Deus. Este tempo que nos é dado, o nosso tempo de vida. Nós podemos aprender muito sobre o caráter de Jesus Cristo. Paulo continua e agora fala-nos sobre o seu compromisso. No versículo 13 ele diz, Efésios 3:13, portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. O que Paulo está a querer dizer é que ninguém deve ter pena dele. Que forma estranha de falar sobre o seu compromisso. Que não tenham pena de mim, diz o apóstolo São Paulo. Quando ele escreveu aos Coríntios, ele mencionou várias vezes as provas e os sofrimentos que ele teve que passar nesta vida. Ele foi açoitado com vários tipos de chicote. Quem é especialista na área de tortura sabe que há vários tipos de chicote. Há uns apenas com pele, outros têm pedaços de madeira, outros têm pedaços de ossos no fim e fazem vários tipos de lesões para uma tortura lenta. E o apóstolo São Paulo experimentou cada uma dessas torturas. Passou também por vários tipos de prisões de alta segurança. Ele diz que passou também por perigos no mar, em terra. Perigos que foram provocados pelos irmãos deles, os judeus, mas também perigos que foram causados pelos gentios. Quantos de nós é que gostaríamos de ter este currículo vitae? Normalmente, quando preparamos o nosso currículo, nós colocamos lá
os nossos sucessos. Eu nunca vi ninguém dizer, olha, eu sou incompetente nesta área, tenho debilidades nesta área. Não. Todos nós somos perfeitos. Mas o apóstolo São Paulo colocou aqui as suas fragilidades. Nós não falamos das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Mas ele teve a coragem de assumir a sua fragilidade. Mas quando Paulo fala sobre a sua vida, ele menciona tudo isto. E porquê é que ele mencionará tudo isto? Por causa do seu compromisso. Por causa do seu compromisso com Deus. E ele afirma, todas estas coisas aconteceram na minha vida, mas eu não estou focado nelas. Aliás, eu não posso fazer nada para evitá-las. Elas são inevitáveis. Elas representam um pequeno preço a pagar comparado com o privilégio de servir a Deus nesta causa. Por isso ele diz, não tenham pena de mim, diz o apóstolo São Paulo, não tenham pena de mim. Uma coisa má que nós podemos fazer a outras pessoas, e às vezes até inconscientemente, é dizer que temos pena delas. Às vezes isto pode acontecer, tenho pena de si. Não fazemos por mal, é uma expressão às vezes de empatia, é uma expressão de simpatia, não é por mal. Mas às vezes podemos contribuir para que as pessoas comecem a ter autocomiseração, pena delas próprias. Quando começamos a ter pena de nós próprios, nós perdemos a capacidade de ser objetivos, de ver o que é a realidade. E Paulo não queria que isto acontecesse com ele, com o seu ministério. Por isso o que Paulo quer que saibamos é que não importa o custo pessoal. O mais importante é servir a Deus. Existe um ditado que afirma que tudo o que vale a pena nesta vida requer sofrimento para termos um ganho. Requer sofrimento para termos um ganho. Para ser um bom profissional, para ser um bom músico, nós temos aqui vários músicos, eles tiveram que sofrer, tiveram que se preparar. As coisas boas e espirituais também exigem disciplina, exigem sofrimento. E nós fazemos-lo porque valerá a pena na jornada desta vida, no tempo que nos é dado. Mas também no final da mesma. E neste momento nós temos vários jovens pré-universitários que no final desta semana respiram, porque estudaram para os exames, ou estão na semana de exames. Mas acreditem, queridos jovens, que estudar vai valer a pena. É necessário sofrer para alcançarmos os nossos objetivos. É necessário ajustar, se necessário for, as nossas estratégias, a nossa metodologia, para alcançarmos estes objetivos. No final do tempo, quando Paulo olhou para trás, para ele o mais importante foi ter servido a Deus e não as suas experiências de sofrimento. Ellen White, em certa ocasião, teve uma visão e estava no céu e viu um conjunto de pessoas que entraram na nova terra. E ela referiu que aqueles que mais sofreram nesta existência disseram que ainda assim o céu foi barato, comparando com o seu sofrimento. Por isso, pela missão, vale a pena sofrer. E esta fotografia da eternidade é maravilhosa. Paulo olha para ela, olha para trás e ele não nega o sofrimento, mas prefere contar as bênçãos, prefere ser grato. E estes são os pilares que nos devem ajudar a alicerçar quando vivemos o tempo. O nosso chamado, a missão de pregar as riquezas insondáveis de Cristo e, finalmente, o compromisso de servir a Deus em qualquer circunstância. E estes pilares estão focados em Deus. Nenhum deles está focado em mim. Se eu conseguir viver uma vida focada em Deus, eu vou conseguir viver esta plenitude. Muitas vezes nós olhamos para a vida, para o nosso trabalho, para a nossa família, para a nossa posição social, para o nosso ministério pessoal na igreja e olhamos desde uma perspectiva muito humana. Mas na realidade deveríamos olhar desde uma perspectiva espiritual. Às vezes nós queremos procurar estar num lugar maior, onde pudéssemos ter mais visibilidade, transformar-nos em grandes líderes, onde as pessoas nos pudessem ver,
mas o mais importante é que nós possamos trazer excelência àquilo que fazemos e não receber excelência. E esta ideia estava também na mente do apóstolo. Ele dizia: pelo privilégio de trabalhar com Jesus Cristo, eu vou fazer o meu melhor, na função, no ministério que Deus me designar. Hoje aqui na igreja, também nós fomos chamados para um ministério de acordo com os nossos dons. Alguns aqui na igreja, outros em casa, outros no trabalho. Para onde quer que sejamos chamados, é importante trazer o nosso melhor para Deus, trazer a excelência para Jesus. E se nós o fizermos assim, nós vamos ser abençoados como foi o apóstolo São Paulo. E ele convida-nos a servir com todas as forças. E nós vamos ver que estas bênçãos vão ser uma constante na nossa vida, vão fluir para a eternidade. Deus não nos chama para a prosperidade, mas sim para a fidelidade. Ele não nos chama para a teologia da prosperidade, mas para a fidelidade. E quando nós somos fiéis, Ele vai tomar conta das nossas necessidades. Deus chamou-nos pela sua graça. Deus deu-nos um ministério. E eu posso servi-lo com todas as minhas forças. Por isso, queridos irmãos, queridos jovens, aproveitemos o tempo que nos é dado. Que não sejamos aprisionados pelo Cronos, mas que possamos movimentar-nos tendo também o senso do Kairos, da eternidade. Porque o tempo de Deus e o tempo do homem cruzam-se aqui nesta terra. Nós estamos do lado de cá da eternidade, mas em breve vamos estar do lado de lá da eternidade. Que estas ideias do apóstolo São Paulo possam reavivar a nossa vida espiritual e que possamos sair deste lugar fortalecidos naquele que é o Senhor do tempo. Que Deus nos abençoe. Amém.